Antes de ser chamado de Satanás, Lúcifer era conhecido como um querubim brilhante e poderoso. A Bíblia e tradições antigas descrevem que ele tinha um lugar de destaque entre os anjos, sendo próximo ao trono de Deus. Seu nome significa portador de luz, ou estrela da manhã, e sua beleza e sabedoria eram admiradas por todos os outros seres celestiais. O livro de Ezequiel, capítulo 28, descreve Lúcifer como alguém cheio de sabedoria e perfeito em formosura, criado por Deus e colocado no Éden, cheio de pedras preciosas ao seu redor, andando no meio do fogo e estando no Monte Santo de Deus. Era um anjo guardião, escolhido para proteger e servir diretamente diante de Deus no céu. Mas com toda essa beleza e poder, nasceu dentro dele o orgulho. O livro de Isaías, capítulo 14, fala que Lúcifer desejou ser como Deus, dizendo em seu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono, serei semelhante ao Altíssimo. Esse orgulho foi o início de sua queda. O pecado de Lúcifer não foi algo externo, mas interno, nascido de seu próprio coração. Ele começou a se achar mais digno de adoração do que o próprio Deus, não aceitando a autoridade do Criador sobre ele. Ele queria ser independente, governar, ser adorado e ter controle sobre todos. O orgulho se transformou em rebeldia, e Lúcifer começou a influenciar outros anjos, convencendo-os de que poderiam ser livres de Deus. Ele enganou 1/3 dos anjos do céu, que decidiram se unir a ele em sua rebelião. O céu, antes puro e santo, se tornou um campo de tensão por causa dessa rebelião. Apocalipse 12 descreve que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, Satanás, o antigo Lúcifer, e seus anjos. Lúcifer e os anjos que o seguiram não prevaleceram e foram expulsos do céu, sendo lançados para a terra, onde continuaram sua rebelião contra Deus. Depois de sua queda, Lúcifer deixou de ser conhecido como portador de luz e passou a ser chamado de Satanás, que significa adversário ou acusador. Ele também é chamado de diabo, dragão, serpente e príncipe deste mundo, conforme descrito em diversas partes da Bíblia. Na Terra, Satanás continuou sua guerra contra Deus, tentando o primeiro casal, Adão e Eva, no jardim do Éden. Ele se apresentou como uma serpente astuta e enganou Eva, dizendo que se comesse do fruto proibido, ela seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva caiu na armadilha. Adão também comeu do fruto. E assim o pecado entrou no mundo. Essa foi a estratégia de Satanás: separar a humanidade de Deus, colocando desconfiança no coração do ser humano e trazendo morte e sofrimento ao mundo. Desde então, Satanás tem atuado como acusador da humanidade, tentando pessoas para pecarem e depois as acusando diante de Deus. Ele busca destruir tudo o que Deus criou e ama, trazendo dor, mentira, divisão e engano entre as pessoas. Jesus, em João 8,44, afirmou que Satanás é o pai da mentira e assassino desde o princípio. Ele se opõe a tudo que é bom, santo e verdadeiro, criando sistemas de engano para afastar as pessoas de Deus, usando tentações, ideologias e distrações para dominar mentes e corações. Apesar de toda sua maldade, Satanás está limitado pelo poder de Deus. Ele não é igual a Deus, nem possui os mesmos atributos. Ele é uma criatura caída e seu fim já está decretado. A Bíblia afirma que ele será lançado no lago de fogo no final dos tempos. O propósito de Satanás hoje é roubar, matar e destruir. João 10:10. Mas Cristo veio para desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Embora Satanás ainda tenha influência sobre o mundo, o poder de Jesus é maior, e quem está em Cristo tem autoridade para resistir às suas tentações. Lúcifer, que começou como o mais belo e exaltado dos anjos, terminou como o inimigo de Deus e da humanidade. Sua história é um alerta sobre os perigos do orgulho e da rebeldia, mostrando que até mesmo os mais altos podem cair quando se colocam contra Deus. Muitos filmes e culturas modernas deturpam quem Satanás realmente é, colocando-o como uma figura de poder ou liberdade, mas sua realidade é destruição, escravidão
e engano. Ele se disfarça de anjo de luz, mas seu fim é a condenação eterna. A Bíblia revela que ele ainda anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5:8. Ele usa o medo, o pecado e a mentira para prender as pessoas, oferecendo prazeres temporários para escravizar e afastar de Deus. Apesar disso, Deus promete que aquele que resiste ao diabo, firme na fé, ele fugirá de vós. Tiago 4:7. A história de Lúcifer mostra que não há vitória em rebelar-se contra Deus, mas há vitória para quem permanece firme nele. Ao longo da história, Satanás tentou destruir o plano de salvação de Deus, influenciando reis, impérios e sistemas religiosos para matar o Messias prometido. Mas Jesus venceu na cruz, oferecendo perdão e salvação para todos os que creem. Hoje, Satanás ainda atua com engano, tentando enfraquecer a fé das pessoas e afastá-las de Deus. Ele conhece as fraquezas humanas e trabalha nas áreas de orgulho, ganância e imoralidade para derrubar vidas, famílias e nações. Mesmo sabendo que já está derrotado, Satanás tenta arrastar o máximo de pessoas com ele para a condenação eterna. Por isso, é importante conhecer a história real de quem ele é, para não cair em suas mentiras e resistir ao engano. A história de Lúcifer nos mostra que tudo começou com um desejo de ser como Deus, de querer tomar o lugar do Criador. Essa mesma semente de orgulho pode crescer no coração humano e precisamos lutar para manter a humildade diante de Deus. Deus não criou Lúcifer como um ser maligno, mas como um ser perfeito, com livre arbítrio. Foi o orgulho e o desejo de glória própria que o transformaram em Satanás. Isso mostra que até mesmo seres criados para o bem podem cair se escolherem o caminho errado. No fim, a Bíblia afirma que todo joelho se dobrará diante de Cristo, e Satanás e seus demônios serão finalmente julgados e lançados no lago de fogo, conforme Apocalipse 20. Sua derrota será definitiva, e o mal não terá mais lugar na nova criação de Deus. Enquanto isso, nosso chamado é vigiar e orar, resistir às tentações, permanecer firmes em Cristo e não ignorar os planos de Satanás, mantendo nossos corações humildes e dependentes de Deus, que é nossa proteção e força. Muitos se perguntam por que Deus não destrói Satanás de imediato. Deus permite que ele exista por um tempo, para que o caráter do pecado seja plenamente revelado ao universo e para que a justiça de Deus se manifeste no tempo certo. Assim, a história de Lúcifer é também um convite para refletirmos sobre a importância da obediência, da humildade e da fidelidade. Nada se compara ao amor e à graça de Deus, e nada vale mais do que permanecer ao lado do Criador. O que podemos aprender com a queda de Lúcifer é que orgulho e rebeldia nos afastam de Deus, enquanto a humildade e a obediência nos aproximam dele. Não existe liberdade fora da vontade de Deus, mas apenas escravidão ao pecado. Se você deseja vencer o mal e permanecer firme, busque a Deus, estude a sua palavra e fortaleça a sua fé. A vitória que Cristo conquistou na cruz é também sua, se você permanecer firme nele, resistindo ao diabo e confiando em Deus. Essa foi a verdadeira história de Lúcifer, de como ele era um anjo de luz e se transformou no maior inimigo de Deus e da humanidade. Ele foi vencido por Cristo e será completamente derrotado no fim. Não se deixe enganar pelas mentiras dele. Agora que você conhece a história, deixe seu like se isso te ajudou a entender mais. Compartilhe com alguém que precisa saber disso e se inscreva no canal para aprender mais histórias bíblicas profundas de forma clara e verdadeira. Deus te abençoe.